eu comento todos os dias e eu falo sobre isso todos os dias comigo mesmo, que é uma coisa que eu penso, como eu sou uma pessoa bastante complicada e obsessiva, eu só penso nisso, na verdade, assim, quer dizer, eu penso em várias coisas, né, mas isso eu penso com mais frequência. Hoje, na hora do almoço, eu estava pensando nisso. E eu falo muito sobre livro leitura, até porque eu sou diretor da biblioteca pública e eu tenho que incentivar a leitura e falar sobre leitura, e é uma coisa que eu acredito, e que eu acredito mais nisso do que em Deus, é, que eu acho que é a capacidade que a leitura tem de nos humanizar. Por que eu posso acreditar? Eu não tenho como eu não acreditar num negócio desse. Eu posso até não acreditar em Deus, mas eu não posso deixar de acreditar em que a literatura e a ficção me transforma e me torna ser humano. Porque se eu não acreditar nisso, eu não acredito em mim mesmo. Eu seria uma grande mentira andando, né? E as pessoas me perguntam, e as pessoas são muito pragmáticas, e elas querem que as coisas sejam práticas, e que elas querem que as coisas sirvam para alguma coisa. E eu vivo num círculo de não leitores, quer dizer, todos nós vivemos em círculos de não leitores, até porque os leitores são muito mais raros, né? Os leitores de ficção são pessoas estranhas, excêntricas, que precisam ficar sozinha em silêncio, né? Quer dizer, é uma pessoa estranha, quieta, sozinha em silêncio hoje em dia, né? Então, você é quase um extraterrestre, né? E isso é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Essa pergunta me fazem sempre. Por que você está lendo esse romance? Por que você está lendo poesia? E por que você está lendo conto? E por que você está lendo crônica? Quando eu tinha a idade de muitos de vocês, eu vou contar uma história que eu não deveria, mas eu vou contar. Eu trabalhava na Gazeta Mercantil como office boy. Eu entrei na Gazeta Mercantil com 13 anos de idade, né, depois de outros empregos bastante importantes da minha trajetória, que foi esse de vender flor na rua, fazer móveis, entregar remédio para dentista e outros trabalhos nobres. Eu entrei como office boy da Gazeta Mercantil. Eu ia para o colégio, e eu ia antes de passar na cantina. Eu estudava em escola pública e eu ia para a escola também para comer, que era uma coisa importante. Eu passava na cantina da escola e depois eu ia para a biblioteca, porque na biblioteca eu me sentia protegido do mundo que me parecia um tanto complicado, né, um tanto agressivo, e na biblioteca eu conseguia ter contato com mundos que não me faziam parte da minha vida. Então eu ia para a biblioteca para ler, e para ler ficção, porque a ficção me tirava e me colocava dentro de uma espécie de uma crosta, de uma bolha, assim, onde eu ficava protegido. Né, e eu sinto isso até hoje, quer dizer, quando eu leio ficção, na verdade eu estou me protegendo um pouco do mundo. E eu tive uma vantagem, talvez, na vida, que eu sempre fui um aluno relativamente bom, assim, eu sempre fui um bom aluno, mesmo não sendo um grande estudioso, assim, eu não gostava de estudar, mas eu era bom aluno. É, e agora eu vou chegar na questão prática da coisa, que todo mundo gosta da praticidade. Eu ia para essa biblioteca e eu ficava esperando meus clientes. E quem eram os meus clientes? Os meus colegas de turma. Porque como eu escrevia relativamente bem e eu lia todos os livros que os professores mandavam e muito mais além daqueles, eu fazia todas as resenhas e fazia todas as redações para a turma inteira. E eu trocava por vale transporte, que era uma moedinha assim de metal, que vocês não devem nem lembrar disso, não deve ser da época de vocês, que hoje em dia é um cartão, né? E eu trocava as redações e as resenhas por vale transporte e por lanche que tinha que pagar. Né? Então, o lanche, como eu não comprava o lanche que tinha que pagar, só comia aquele que a Secretaria de Educação dava e nem sempre era uma coisa muito boa. Né? Então, eu trocava por coxinha, pastel. Então, assim, isso é uma brincadeira, mas assim, a partir desse momento, você tem que encontrar na ficção, e eu encontrei na ficção, de que maneira a ficção vai te dar algo prático para a vida. As pessoas perguntam, por que você está lendo um romance se o romance é uma grande mentira que alguém inventou, né? E nada pior do que um romance verídico, né? Quer dizer, se você transformar um romance, a não ser os romances históricos, e é o tipo de literatura que eu não gosto, por que você vai ler uma grande mentira? E essa é uma pergunta que me fazem com frequência, e pessoas extremamente esclarecidas me perguntam, por que você vai ler uma poesia, e você vai ler um romance, e você vai ler uma crônica? Crônica é até um pouco com o pé na realidade, um conto, se aquilo não existiu. Se a história do Dom Casmurro, ela é uma mentira inventada pelo Machado. Se as histórias que o Inácio escreve, é claro que ele colhe da realidade, ninguém escreve do nada, é óbvio que você se alimenta da realidade para poder produzir aquela mentira. Por que aquela mentira, por que eu devo ler aquela mentira? Pelo simples fato de que a mentira te humaniza, porque aquela história, o literário contém o humano, isso não é nenhuma novidade. Quando eu leio um romance, quando eu leio uma poesia, quando eu leio um conto, quando eu leio boa literatura, eu me aproximo mais do ser humano. Eu me torno mais humano. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu aumento o meu repertório e a minha capacidade de ver o mundo. Quer dizer, eu não estou fazendo
eu não estou dizendo que as pessoas que são analfabetas, e eu conheço várias pessoas analfabetas, inclusive na minha família. Ontem, por exemplo, meu irmão chegou na minha casa. Meu irmão tem 40 anos, eu tenho 38. Meu irmão parou de estudar na 5ª série. A maneira como nós enxergamos o mundo é uma maneira muito diferente. Eu não estou dizendo que a maneira que eu enxergo o mundo é diferente da maneira que ele enxerga o mundo. Não estou falando que a minha maneira é melhor que a maneira dele. Estou falando que as nossas maneiras são diferentes. Eu leio o mundo de uma maneira diferente. Por que eu leio o mundo de uma maneira diferente? A gente tem um problema para resolver dentro da família, um problema sério. A maneira com que ele quer resolver o mundo e o repertório de palavras que ele vai usar para resolver esse problema é muito diferente e muito mais limitado do que a maneira, não que a minha maneira seja melhor, mas o repertório de possibilidades que eu ofereço talvez seja um pouco maior. Por que o meu repertório para tentar ver o problema e tentar contornar esse problema é um pouco maior? Não digo que é melhor, mas é maior, é mais amplo. Por que a gente dilata a nossa consciência? Porque eu consegui que a ficção me desse isso. Que a poesia me desse isso, que o romance me desse isso, que o conto me desse isso. Então essa é a única maneira que eu consigo explicar qual é a utilidade da literatura. Por que quando as pessoas que não leem chegam em casa, ligam a TV, assistem ao jornal e veem a novela ou veem um filme? Porque elas tentam se proteger de alguma maneira dentro da ficção, elas se protegem da realidade. Nós não conseguimos viver 24 horas na realidade. Isso já é uma maneira prática de você encarar a ficção, de você encarar o literário. Então você entra na novela das 8, das 9, das 10, ela tem novela a cada hora, né? Porque essas pessoas entram na ficção para fugir da realidade de alguma maneira. E elas não entram no livro. Por que elas não entram no livro? Porque elas não foram habituadas a entrar no livro. Por que eu entro no livro e a minha mãe não entra no livro? Porque nós vivemos porque nós tivemos uma formação diferente. E o que nós devemos fazer, César? Por que eu venho ao Medianeira falar sobre isso? Porque eu acho que as pessoas têm que ler o literário. Ler jornal e revista, para mim, é obrigação. Ler jornal e revista é obrigação. Quer dizer, o importante é você ler o ficcional. Porque é no ficcional que você vai encontrar o humano. É no ficcional que você vai se encontrar e que você vai poder questionar o mundo que te cerca. Só para finalizar, hoje na hora do almoço, eu estava conversando com uma amiga e eu estava contando para ela as inúmeras loucuras que me habitam o cérebro, né? O tempo todo, e todas as dificuldades pelas quais eu passo no meu dia a dia, todos os meus problemas, e minha mãe doente, e meu pai com problemas, e etc, etc, etc. E daí eu olhei para ela e falei assim, mas olha que engraçado, porque na semana, há uns 30 dias, eu li um livro de uma poeta, e eu leio muita poesia, de uma poeta polonesa, a Szymborska, que é uma poeta que foi traduzida por uma professora aqui da Federal. E esse livro me acompanha, então para que serviu eu ler aqueles poemas de uma poeta polonesa, que falava sobre a guerra, sobre vários problemas que às vezes não me dizem respeito assim no dia a dia, mas como ser humano me tocam. Aquele livro me protege. Há 3 semanas, mesmo após a finalização da leitura, aquele livro me acompanha. E aquele livro me protege de alguma maneira, de alguma coisa que muitas vezes eu não sei o que é. Então, isso é encontrar, se é que é necessário encontrar algo prático na leitura, né? É encontrar um sentido para a vida a partir do ficcional. Eu acho que, assim como o Rogério, eu sou leitor de revistas de jornais, por gosto também, não só por obrigação. Mas eu sempre penso que alguma história, vamos dizer, de um mundo distante, hoje em dia você abre uma revista, um jornal para ler as notícias do mundo, tem lá, né, conflitos em toda parte, tem uma historinha lá de um sujeito que passou por alguma dificuldade na guerra, ou perdeu a família inteira, etc. E é impressionante como aquilo até pode te tocar no momento que você lê, né, mas não deixa as mesmas marcas, apesar daquele fulano ser real, e estar em algum lugar e ter passado por aquilo, não deixa as mesmas marcas que deixaria uma ficção, um conto, um romance escrito sobre o mesmo tema, né, com um personagem ficcional passando por coisas parecidas, né. Essa é uma experiência que eu tenho frequentemente. Não que eu não me importe com a realidade ou com o que está acontecendo com aquela pessoa real, né. Não é isso. Eu acho que a maneira como se compõe um texto ficcional, ela consegue ser uma reflexão um pouco mais profunda sobre a realidade. Consegue ser mais real do que a realidade, né.
Tem um escritor afegão que eu costumava adotar em sala, tal, que é o Atik Rahimi. Ele escreveu alguns livros a respeito dos conflitos lá no lugar de onde ele veio, né? Ele saiu muito cedo desse lugar, ele não exatamente passou por esses conflitos, ele ficou radicado na França, estudou lá, virou cineasta, escritor, mas é impressionante como os livros dele são muito mais tocantes a respeito desses conflitos que estão aí até hoje, né? Que perduram até hoje, do que as próprias notícias sobre os mesmos conflitos, né? Então é uma espécie de um mistério da ficção, mas que é verdade, né? Se vocês têm alguma experiência de ler ficção, espero que tenham e continuem a ter, vocês devem saber do que eu estou falando, né? Então por isso a necessidade de ler o literário. Acho que não precisa mais do que essa explicação para dizer que você está perdendo uma grande parte do mundo, por incrível que pareça, você está perdendo uma grande parte da vida